Prezados profissionais de administração, eu sou o administrador Lamarque Mesquita Guimarães, presidente da Associação dos Administradores e Empreendedores do Estado do Ceará, e nós estamos aqui em parceria com a Associação Brasileira de Administração, onde nós temos aqui a nossa presidente Terezinha Covas, que já que eu dou um tempo para ela se apresentar, que depois que a gente, depois que você falar, Terezinha, eu apresento aqui os nossos palestrantes do primeiro webinar de identidade da administração, né? Que ele faz parte também de um programa nosso que a gente chama de Diálogos na ADESE. Nós já estivemos até com o doutor Álvaro Melo aqui em Fortaleza. Esse evento ele está acontecendo em São Paulo, Fortaleza e para o Brasil todo. Quem tiver a oportunidade de estar assistindo, e já agradeço a audiência. Administradora Terezinha Covas, por favor, dê uma palavrinha para nós aqui. Boa noite a todos. Deixa eu abrir a câmera. Muito prazer em estar com vocês aqui. Parabenizo pela iniciativa do evento de vocês. É muito importante que haja essa interação entre os estados, né? Além de eu presidir a ADM, eu coordeno no CRA São Paulo o grupo de excelência de pesquisa aplicada em administração, onde o professor Robson também faz parte do grupo. E nós acabamos, a semana passada, de oferecer a todos os administradores e alunos, professores, uma jornada de administração, que foi um sucesso muito grande. Então, é muito prazer estar aqui com vocês e desejo um excelente evento. Ok, muito obrigado. Bom, deixa eu explicar como é que vai ser a nossa dinâmica aqui. Nós temos dois palestrantes, o administrador Dr. Robson Vieira e o administrador, professor, mestre Paulo Henrique Teles, né? Nós fizemos um convite primeiro para a Associação Brasileira de Administração, para que pudesse indicar um nome para que pudéssemos conversar, e aqui eu já manifesto aqui uma satisfação grande do Dr. Robson Vieira, da Unip, não é isso? Unip? É isso, professor? Isso mesmo. Pronto, que está com a gente aqui, coordenador do curso de administração, e também o Paulo Henrique, né, o administrador Paulo Henrique, que é coordenador do curso de pós-graduação da Unicristo. Você pode até, no momento que vocês já estiverem se apresentando, que eu vou deixar vocês se apresentarem, né, que aí vocês já dirão, escorrerão sobre o currículo de vocês da melhor maneira. E aí nós vamos fazer uma intercalação aqui de perguntas para um e para outro, estando aberto para ambos, e também a Terezinha, né, a administradora Terezinha, da gente poder estar contribuindo de alguma forma ou fazendo alguma intervenção. Tá certo? Então vai ser essa dinâmica, nós teremos aqui uns 60 minutos, mais ou menos, é uma conversa, nós vamos aqui a gente não vai fazer nenhuma apresentação de slide, tudo, é só mais uma conversa sobre o tema que elegemos sobre a questão da inteligência artificial, né? Que deixa eu dar uma pescada aqui, que aqui nós vamos estar falando sobre o futuro do trabalho com a inteligência artificial, certo? Então, para iniciarmos aqui, eu vou pedir para que o Dr. Robson se apresente, né? E em seguida nosso administrador Paulo Henrique, né? Também se apresente para os nossos telespectadores, digamos assim. Obrigado, professor Lamarck, pelo convite, pela indicação pela via professora Terezinha Covas, professor Paulo. É um prazer estar aí com vocês, estar aqui remotamente, mas para a gente discutir um assunto muito importante, que é sobre inteligência artificial e as suas implicações, né, as suas consequências perante as organizações, a sociedade. Eu sou formado em ciência da computação, administrador, tenho um mestrado em liderança. A professora Terezinha foi minha orientadora.
Tenho também um segundo mestrado, esse profissional em ciência e tecnologia na área da saúde. E atualmente faço doutorado, estou cursando doutorado em educação. E trabalho em consultorias ligados à implantação de workflow, implantação de IA, uso de robôs, né? Então a gente faz esse trabalho de consultoria, além de também fazer consultoria sobre a ISO 27001, que é justamente a ISO sobre segurança da informação. Também trabalha com isso, e automaticamente trabalhamos também com a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e coordeno o curso de administração aqui da Unip, aqui em São Paulo, das unidades Paraíso e Chácara Santo Antônio, tá? Então, é um prazer novamente estar com vocês aqui. Ótimo. Que bom, que bom. Administrador Paulo Henrique Teles, por favor, sua apresentação. É um prazer estar aqui. Me sinto em casa. Sou membro da ADESE há muitos anos. Fui conselheiro do Conselho Regional de Administração do Ceará, por 2 gestões, então por 8 anos. Estou no Conselho Regional de Administração de São Paulo em 2 grupos de excelência, do futuro do trabalho na sociedade em transformação e outro em empreendedorismo e inovação. Então, me sinto muito perto de vocês e sempre que posso vou a São Paulo. Estou concluindo um mestrado em desenvolvimento de negócios e inovação. Tenho pós-graduação em estratégia e milito na área de empreendedorismo, desenvolvimento de fornecedores há alguns anos, há mais de 2 décadas. Tá? E tenho também uma experiência em redes de fornecedores locais, em projetos aí pela ONU, GTZ da Alemanha, Sebrae, Federação das Indústrias, enfim, e aí a gente passa por aí, mas eu digo que minha cachaça é a consultoria das pequenas empresas, tá? E a sala de aula também, né? Coordeno o MBA em Administração Estratégica aqui. Ah, muito bem. Então, o pessoal vai entrando aí, tá? E nós já estamos aqui na fase das perguntas, tá? É, Queria, eu, aqui, pois queria não. quebrar o protocolo, dar as boas-vindas ao empresário Gutenberg, que acabou de entrar aí. Opa! Professor Gutenberg, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Então, vamos na sequência aqui, na sequência. Para iniciar esse nosso primeiro webinar, e aproveitando aqui o nosso palestrante, Dr. Robson, eu queria fazer uma pergunta, né, no que diz respeito à questão da inteligência artificial, né? Quais são os principais tipos de inteligência artificial que nós podemos encontrar? Bom, nós temos alguns tipos de inteligência artificial. Tem várias ferramentas de mercado hoje, vários fabricantes vão colocar assim, mas eu vou citar algumas que são as mais utilizadas, as mais conhecidas, e a gente obviamente vai ir debatendo sobre isso aí durante esse tempo que nós temos à disposição. Basicamente, né, qual é o entendimento sobre IA, né? A IA, resumidamente, ela tem a capacidade de simular a inteligência humana. Então, de uma forma uma visão macro, o que a IA tenta fazer? Simular a nossa inteligência. Para fazer o quê? Para executar algum tipo de tarefa. Basicamente é isso. Então, eu preciso treinar essa IA. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial que a gente chama de inteligência artificial limitada, que é a ANI, que realiza tarefas específicas. É um tipo de inteligência artificial. Eu tenho a inteligência artificial geral, que a gente tem a sigla de AGI, que pode aprender e executar tarefas humanas em geral. Então, vou treinar essa IA para que ela aprenda como ela deve executar essas tarefas. E temos também a superinteligência, que a sigla é ASI, que seria superior à inteligência humana, e isso que é o grande debate atual, que ainda está em desenvolvimento, que ainda está em evolução,
que supera a nossa inteligência e toma as decisões sem a nossa participação. Então, esses são os principais. Dentro desse raciocínio, o que que nós temos? Nós temos alguns exemplos de IA. Quando eu uso a IA limitada, que é a ANI, são sistemas projetados para as tarefas específicas, como assistentes virtuais, por exemplo, o Siri, a Alexa. Então eu tenho inteligência artificial específica para ser um assistente, para nos auxiliar em algo. Sistema de recomendação em plataformas de streaming, sistemas de recomendação para e-commerce. Eu tenho o desenvolvimento de IA para carros autônomos, que eles tomam decisões baseadas em dados aprendidos. Eu treino essa IA para que ele execute a ação dentro de um carro autônomo. Tem um exemplo também de reconhecimento de voz, diagnósticos médicos e detecção de fraudes. Então, eu vou treinando IA usando esse conceito da inteligência artificial limitada. Tem uma tarefa específica a ser executada. Um outro exemplo que eu posso usar aqui é a inteligência artificial geral, que ainda está em desenvolvimento, mas ela atende qualquer tarefa cognitiva humana. Então, eu estaria treinando a IA com a nossa inteligência, no nosso comportamento, as nossas habilidades e como a gente reagiria a determinadas situações. Só como eu disse, isso está em desenvolvimento, tem muita coisa sendo colocada, mas ainda não há uma definição completa sobre esse conceito. E nós temos a superinteligência artificial, que é a SI, que essa ultrapassa a nossa inteligência e toma decisões complexas sem precisar da nossa ação. Então, esse é um debate que vai longe, né, sobre esse assunto. Agora, tem aquela IA, que é aquela que a gente mais conhece no momento, que é a IA generativa. É isso que eu São ia exemplos. até fazer É, essa e, pergunta. É o que está mais disponível para todos, Isso, não é isso? exato, a IA generativa. Que entra o ChatGPT, que entra o Gemini, que entra outras várias ferramentas de mercado, que gera texto, eu faço perguntas, ele responde, eu faço perguntas, faço questionamentos, coloco informações e ele vai analisar e vai dar as respostas. Gera textos. Eu tenho outras ferramentas de IA que cria imagens a partir de comandos, cria conteúdo. Então, é a IA generativa, é o que a gente mais usa atualmente. Agora, não tem só esse modelo, existem inúmeros modelos e tem muita coisa nova chegando, porque o processo vai se aprimorando. Então é algo que a gente vai ainda ter muitas novidades no curto prazo. Mas a IA do momento é a IA generativa. Agora cabe uma observação importante, Lamarck e professor Paulo, que é a questão de treinar a IA. Né? As pessoas imaginam que IA é simplesmente você adquirir a ferramenta, baixar lá uma versão licenciada, uma versão free, e ele sai respondendo tudo. E isso não é assim que funciona. Então, eu preciso treinar essa IA, eu preciso capacitá-la para que ela possa fazer aquilo que ela está designado especificamente para aquela tarefa, né? Acho que é um ponto importante a ser colocado. Assim, na questão de otimização dos processos, né? Principalmente aí voltando aqui para a área de consultoria estratégica do que o Paulo, tá? Desde a coleta de dados até a formulação de recomendações, quais são os desafios de implementar essas ferramentas em um ambiente tradicional de consultoria, Paulo? Vamos lá. A gente sempre fala, quando está fazendo a consultoria, que existe um tripé, que é pessoas, tecnologia e processos. Então, o professor Robson falou muito bem aí da questão dos processos e entrou nas inteligências artificiais, né? Hoje nós temos muita coisa aí. A grande preocupação que eu vejo é a qualidade do profissional. Então, por exemplo, você tem uma empresa, alguém que é um excelente profissional, mas não sabe trabalhar com processos, não sabe desenhar processos. Eu sou da época, né, que eu aprendi a fazer fluxograma numa régua. Então, eu comprei uma régua de fluxograma, fazia todos aqueles gráficos ali. Depois que eu fui para dentro do computador, ficou tudo muito mais fácil. Mas eu tinha que ter uma tecnologia chamada Programa Visio, da Microsoft, para poder fazer
ali um fluxograma, um estudo, uma análise. Aí você começa a evoluir com isso. Hoje, se você abrir o Excel, você consegue fazer todo um fluxo lá dentro, no Word. E, obviamente, você tem as ferramentas de BPMS, agora tudo automatizado com a inteligência artificial. A grande questão é: será que eu sei que aquele fluxo de fato está correto? Será que eu estou apto a analisar, a desenhar, identificar gargalos e ver a melhor solução para a empresa? Vamos para a área das pessoas. Eu tenho também um trabalho com seres humanos. Então, por mais que a IA me ajude a redesenhar processos, eu não posso chegar cometendo o erro que nós tivemos décadas atrás, lá nos anos 80, anos 90, com a reengenharia. A reengenharia, eu lembro de uma frase que foi dita, né, o downsizing, que o sujeito dizia: no Brasil nunca teve engenharia de empresa. Você vai fazer uma reengenharia que era simplesmente passar o facão e demitir todo mundo. Não pode ser assim. Algo semelhante ou similar, eu vejo que está acontecendo hoje. Se não houver um estudo de processos, como o professor Robson é especialista nisso, então, revisão de processos, eu vou readequar as pessoas, eu vou trabalhar com massa de dados, que hoje eu tenho supercomputadores que processam muito rápido informações. Hoje eu tenho uma nuvem de informações que, na onda passada, se falava muito do Big Data, né? Então, assim, essa nuvem de informação, tudo que a gente faz hoje é rastreado. Então, eu junto essas informações com supercomputadores, consigo gerar uma informação muito qualificada. Agora, se eu, que estou do outro lado do birô, não estou tendo a sensibilidade de trabalhar com as pessoas, de ter uma liderança realmente compatível com isso, então o tripé fica quebrado. Eu posso ter processo, tecnologia, mas não tenho pessoas, né? E aí tem que ter um olhar mais sistêmico em relação a isso. Tá sem áudio, Lamarck. Pronto, você falou em processos, Paulo, e aí e também mencionou o doutor Al Robson aqui. É, para a pergunta para você, doutor, é o seguinte: como é que a inteligência artificial aprende e quais são os principais métodos de aprendizados utilizados? Bom, o que que nós temos que fazer, né? Se eu pegar a IA generativa, por exemplo, eu tenho que ensinar a IA qual a tarefa, como é que ela deve executar a tarefa. Então, a IA, de uma certa forma, ela tem que aprender a usar através do Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Aí entra o conhecimento que o professor comentou muito bem, professor Paulo, em relação a ter profissionais capacitados para que possam mostrar a IA como é que deve executar aquela tarefa, como é que eu devo treinar. Então, eu tenho que ter conhecimento no Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, onde nós temos que fazer o quê? Usar algoritmos que são treinados com grandes volumes de dados para identificar padrões e fazer previsões. De uma forma resumida, o que eu preciso? Eu preciso de um grande volume de dados. Quanto mais dados eu tenho, mais eu consigo treinar a IA. E ela vai criando um padrão, que eu vou colocando as regras das tarefas, como é que devem ser feitas. E quanto mais documentos, mais informações, eu vou mostrando essas evidências para a IA. E a IA vai criando o padrão de como ela tem que ler essas informações. Então, ela vai identificar, através desses grandes volumes de dados, vai identificar os padrões e fazer as previsões. E a partir daí eu consigo treinar a IA. Então, não é um processo de um dia para o outro, é um processo no curto, médio e longo prazo, que eu vou treinando essa IA para que ela possa entender como ela deve atender a determinada situação ou quando a IA recebe algum questionamento. Como é que ela deve responder?
Qual seria a resposta mais adequada? E aí, professores, entra um caso interessante, que a gente pode usar como exemplo. Se eu pegar o Banco Bradesco como exemplo, tem lá a BIA, né, que é a Bradesco Inteligência Artificial. A BIA é um exemplo clássico de um IA que está em constante treinamento. O processo começou com os funcionários treinando essa IA, né, como correntistas e fazendo questionamentos para ela ser treinada. Depois de um certo tempo, o Bradesco colocou para os clientes. E ela está hoje com os clientes. Só que o processo acabou? Não, o treinamento ele é contínuo. Por quê? Porque sempre tendo informações novas, questionamentos novos, produtos novos, serviços novos, alguma mudança legal em relação à área financeira. Todas essas questões impactam no dia a dia. E a IA tem que estar preparada para assimilar também essas informações. Então, é um processo contínuo que eu preciso entender o que tem que ser feito, entender qual que é a tarefa, treinar essa IA com dados, porque sem dados eu não vou conseguir treinar a IA, e aí o que vai acontecer? Ela vai cometer erros. Se eu não treinar a IA adequadamente, vai começar a responder de forma equivocada. E aí pode criar mais problemas. Em vez de ajudar, vai acabar prejudicando. Então, é um processo contínuo. Então, a equipe de tecnologia, de desenvolvimento, que conheça o desenvolvimento de uma IA, colocar as técnicas lá para operar, eles têm as técnicas e sabem como fazer. Agora, eu preciso de volume de dados para treinar. E aí não entra questões técnicas, entra a questão do negócio. Como o professor Paulo colocou muito bem, a questão do processo. Qual que é o processo? O processo é virar para a esquerda? O processo é virar para a direita? O processo é quando vê o sinal vermelho é parar? Não, quando tem o sinal verde é acelerar? Então, isso precisa estar muito bem colocado via algoritmo para que a IA consiga executar, consiga dar as respostas concretas e adequadas para essa circunstância, para não gerar risco. Porque a IA, ela já começou, na verdade, na sociedade, a executar tarefas e toma decisões em cima dessas informações que ela recebe. Então, muitas questões que o humano fazia, a IA faz, com o uso de robôs, com o uso de tecnologia. Só que eu tenho que treinar essa IA para que ela faça o procedimento de forma correta. Porque aí, se ela fizer o procedimento de forma correta, o que que vai acabar acontecendo? Eu vou ganhar qualidade, vou ganhar produtividade e a empresa, obviamente, vai ganhar competitividade. Aí Tá. e tem outras discussões aí que, vai ter menos emprego, mais vai. Aí é outra discussão. Estão falando conceitualmente da IA, né? Quais que são as consequências boas, vamos colocar assim, no uso da ferramenta de forma adequada. Em cima disso aí, a gente tem assim, as novas oportunidades de mercado, né, para as empresas, né? E como é que, com a inteligência artificial, né, como é que essas empresas podem prever tendências futuras com maior precisão do que os métodos de análise estratégicas convencionais? Aí é o Paulo Teles que vai responder. Legal, boa pergunta. Analisar a oportunidade de mercado é algo essencial para qualquer negócio, qualquer empresa. Então, dizem que eu não, eu acho que foi o Warren Buffett. Perguntaram a ele, né, qual era o segredo do negócio dele, né, de ser aquele investidor, né? Aí ele se vira para a pessoa e diz: Você está vendo aquele banco do outro lado da rua? Eu disse: Estou vendo. Pois é, eu vi primeiro. Então a oportunidade está muito ligada a isso. E o que é que acontece? Com todo esse arcabouço que o professor Robson colocou para a gente agora, você tem uma massa de informação muito grande, que vai desde qual é o gosto, assim, a partir das máquinas treinadas, né? E, sobretudo, as máquinas treinadas dentro do meu negócio, dentro das características, valores, princípios que eu tenho na empresa. Então, tudo aquilo que a gente coloca na área conceitual, da concepção de um negócio. Então, quais são os princípios? Qual é a minha missão, visão, valores, que muitas vezes as pessoas acham que é só para botar num banner bonito? Não.
é aí que a IA vai ser muito bem treinada para que ela entenda que tudo que ela tem que fazer tem que ser alinhado com os propósitos da empresa, com as estratégias, com os objetivos que eu tenho. Ela serve como uma ferramenta fundamental para subsidiar os gestores, todos os profissionais, a estarem desenvolvendo um trabalho com mais qualidade. Tem um olhar para o retrovisor, que é uma análise preditiva, né? Então, e temos aqui a professora Terezinha, que coordena o Grupo de Excelência do CRA de São Paulo, que cuida de toda a parte de pesquisa, análise e tal. O professor Robson faz parte também. Então, essa análise preditiva, quando você está olhando ali histórico da empresa, gosto do cliente, sazonalidade de mercado, tudo isso é tudo muito demorado para você fazer na mão. E hoje você tem essas ferramentas que te trazem isso, assim, num passe de mágica, como se diz, desde que isso seja muito bem alimentado, corrigido, para que ela não, essa IA não venha a surtar, como a gente fala, né? E trazer alguma informação meio alheia ao mercado. Uma outra questão que eu acho muito interessante é que ela também faz uma análise de previsibilidade. Então, qual mercado ainda não foi atingido? Qual nicho de mercado eu posso seguir? Qual oportunidade ainda não foi trabalhada? Recentemente, eu estava participando de uma conversa internacional. Eu e um colega aqui estamos conversando com um colega dos Estados Unidos sobre um tipo de atuação baseada em perfil comportamental das pessoas. E foi muito bacana, porque nós pegamos uma análise comportamental de dois gestores e colocamos embarcado dentro do chat GPT e perguntamos: para criar uma estratégia da empresa com tal foco, quem eu deveria utilizar para estar como gestor desse projeto? Fulano de tal. Quais perguntas você faria a ele? Qual direcionamento você vai fazer? Como o ciclano vai poder ajudar nessa tomada de decisão daquele gestor X? E aí eu posso abrir isso para a empresa toda, sabe? Imagine empresas que são internacionais ou multinacionais que estão em vários países, né? Você tem a cultura daquele país, então como é que eu vou trabalhar lado a lado com estratégia com um colega que está numa subsidiária na China, né? Outro na Índia, na Rússia, nos Estados Unidos, pessoas com culturas diferentes. E tudo isso é de uma forma muito ágil. A IA tem ajudado já a fazer e a criar estratégias globais para objetivos únicos de uma empresa. A inteligência artificial ela está em diversos setores, né? E aí eu gostaria de escutar do Dr. Robson quais seriam essas aplicações práticas, né? Que diz respeito à área de saúde, finanças e transporte, por exemplo. Pode citar outros exemplos, mas quais seriam as aplicações práticas da inteligência artificial, né, nesses diferentes setores? Ah, sim, hoje tem várias soluções que são interessantes, o uso da IA. Se eu usar um exemplo aqui da pergunta, como a área da saúde, é usada para diagnóstico por imagens e análise preditiva. Então, através das imagens e de informações, através de banco de dados, é possível fazer uma análise preditiva, uma análise antecipada do diagnóstico. Lógico que a presença do médico, dos profissionais da área da saúde são importantíssimos. Mas a IA consegue ajudar nessa análise e você consegue antecipar. Então você vai ganhando terreno, você vai trabalhando com o método preventivo. E nós sabemos que na área da saúde a prevenção é muito mais interessante do que a correção, né? A correção já está acontecendo e tem que resolver. A prevenção a gente faz antes, se previne, para que evitar que o algo de mais ruim aconteça mais adiante. Então fica mais barato para a sociedade, fica mais interessante para as pessoas.
traz uma sensação de proteção. Então, o uso da IA na área da saúde, ele passou a ser vital nessas questões. Na área de finanças, para avaliação de riscos, prevenção a fraudes, você tem várias ferramentas, vários usos da inteligência artificial nessa avaliação de riscos. Vou dar um exemplo. Então, eu, Robson, vou numa concessionária de uma determinada marca e quero comprar um veículo, ou comprar uma moto, ou comprar, enfim, determinado produto. Eu preencho lá as informações, vou lá na concessionária. Isso tem que ser feita uma avaliação. O que levaria antigamente algumas horas, às vezes até alguns dias para se aprovar aquele financiamento não, hoje leva-se minutos. Por quê? Porque a IA já está trabalhando nessa checagem. Então, é verificada as suas informações pessoais, é feita uma validação dos seus documentos, é checada nos órgãos governamentais, nos órgãos financeiros, olha, a tua vida financeira via CPF, via CNPJ é toda checada, e aí, em alguns minutos, já vem a avaliação se é viável ou não vender esse produto para você ou financiar esse produto para você. Uma coisa super rápida que leva alguns minutos. Então, tem algumas empresas que para financiamento de pessoa física leva 20 minutos. Para financiamento de pessoa jurídica leva no máximo 30 minutos. Então, a avaliação é super rápida, tá? Independente se o carro é de 50 mil, de 20 mil ou um carro de 1 milhão. Então, o processo é rápido, porque já há um cruzamento de informações e a IA, com os algoritmos, também foi treinada, está sendo treinada para também se posicionar em relação à viabilidade ou não de vender aquele produto ou financiar aquele produto. Mesma questão da prevenção às fraudes, porque eu consigo hoje, através da IA, checar documentos, confrontar imagens, verificar a assinatura, aquela assinatura manual, documentos, se aquele documento é um documento ok, se aquele documento está com algum tipo de diferença, de alguma divergência. Tem divergência? Não libera. Não tem divergência? Aprova. Lógico, para ele chegar nesse momento, precisa ser treinado, tá? Com relação a transporte, nós temos aí os veículos autônomos, otimizar rotas. Tem um exemplo interessante que eu acho que é legal comentar, uma empresa de ônibus na região do estado de Minas Gerais, o que que ela fez? Ela fez uma checagem para avaliar o consumo de diesel. Então ela pegava determinados trechos de rodovias em Minas Gerais, o estado de Minas é um dos estados que tem mais rodovias, e ela, o que que ela fez? Ela pegou uma estrada que tinha poucas curvas e não tinha serra, não tinha nada, era uma estrada mais tranquila e colocou um motorista mais experiente com um motorista mais novo e comparou via tacógrafo do ônibus o consumo de diesel, tá? Sentiu o pé do motorista no consumo. Mesma coisa fez nas estradas sinuosas, né? Aquelas estradas mais difíceis, período noturno, período. Então conseguiu fazer o quê? Cruzar essas informações e chegou a um determinado resultado que levou à seguinte conclusão: preciso treinar determinados motoristas com aqueles que consomem menos. Por quê? A maneira e o método de dirigir. Então, reparem que a tecnologia ajuda muito nessa questão do dia a dia operacional da empresa, mas também com novas tecnologias, como na área da saúde, principalmente na área financeira. E também que a área financeira hoje é uma área que usa muita tecnologia, muita tecnologia. É só você olhar os bancos, né? Nós tínhamos inúmeras agências bancárias físicas, hoje nós temos um número bem reduzido de agências por conta da tecnologia. Os correntistas usam seu smartphone, seu computador, para fazer todas as suas transações bancárias, né? Por exemplo. O próprio governo federal também investe muito em tecnologia, só ver a Receita Federal, o Gov.br. Então, muita tecnologia sendo feita para que você diminua o uso do papel e use tecnologia usando as ferramentas. E a IA é uma dessas ferramentas, né? Então, é bem interessante e é um processo contínuo, né? Ele não para. Hoje eu tive uma experiência com um aplicativo, né, de transporte que dentro do carro, a voz, né, do aplicativo disse: Olha, o sinal vai ficar vermelho em alguns instantes. Nossa, já está interagindo com isso daí. Eu não sabia, tive a oportunidade de ver isso, né?
E eu achei muito interessante. E ele disse: olha, o sinal vai ficar verde daqui a alguns instantes. E deu certo. Mas aí você falou na questão de finanças e falou de dados, né? E temos uma preocupação aí, dados pessoais, dados de empresas, né? Administrador Paulo Henrique, quais são os principais riscos éticos, né, e de segurança de dados que uma consultoria estratégica deve considerar ao utilizar a inteligência artificial para analisar informações confidenciais de clientes e como esses riscos podem ser mitigados? Hoje nós temos a LGPD, que cada vez mais tá muito forte, assim, está muito consolidada, né? Só que isso tem que sair do âmbito apenas da informação para a decisão, a tomada de decisão das empresas. Eu acredito que, assim, você, enquanto administrador, enquanto consultor, vai dar uma orientação para a empresa. Se você der uma orientação equivocada, a empresa pode quebrar, a empresa pode pegar um rumo errado ali, e isso é muito perigoso. Então, há um risco muito grande. A velocidade da informação hoje, ela é muito grande. Não dá, assim, não dá para a gente dizer que conhece inteligência artificial. A gente conhece até agora, porque só nesse período desse bate-papo aqui, já criaram umas 3 ou 4 IAs novas que não da gente está sabendo. A própria, como o professor Robson falou mais cedo, as próprias ferramentas que são mais conhecidas, Gemini, ChatGPT, Pilot, Copilot e tal, eles estão o tempo todo melhorando. A gente tinha outro dia ChatGPT 3, já foi para o 4 Mini, 4 agora é o 5, e aquilo que se vê já não está se vindo, e agora ele processa melhor, mas e pede menos desculpa, né? Tem uma série de questões aí que estão sendo trabalhadas. Tudo isso é informação. Então, a informação, ela é a base para o conhecimento, e esse conhecimento é a base para a tomada de decisão. Nós Uhum. teremos um momento em que a tomada de decisão vai ser toda automatizada, né? A própria inteligência artificial, ela está tão depurada, ela vai começar a ficar tão depurada que ela já vai tomar as decisões ali automaticamente. Isso já tem vários ensaios acontecendo no mundo o tempo todo e tal. E aí, a preocupação que eu vejo é o risco que tem nisso e alguns riscos que estão embutidos, que estão abafados. Vou citar 3 aqui, muito básicos. Pouco se tem discutido, ela consome um volume de energia altíssimo, um volume de água também muito grande. Para vocês terem ideia, hoje no Ceará, o consumo, a produção de energia hoje no Ceará, basicamente, é assim, ela é o dobro do que a gente consome, porque aqui no Ceará a gente produz muita energia fotovoltaica, muita energia limpa, né? Solar, sobretudo solar e energia eólica. Ah, e aí tem uma confluência aí, onde o Ceará é um dos melhores cantos do mundo para você ter energia híbrida. Então, a melhoria disso, ou seja, a eficiência, energia sustentável aqui é fantástica. Nós consumimos basicamente metade de tudo que é produzido no Ceará. E parte vem também de outras fontes aí. Bom, beleza. O que o estado do Ceará produz hoje, total, ele não chega a ser 1/3 do que nós vamos precisar com uma planta que vai ser instalada de data centers que vai ser instalado no complexo do PECEM aqui do Ceará. Tudo que é produzido hoje, inclusive o excedente, ele não é suficiente
para essa planta que vai ter lá no Complexo Supercem daqui a alguns anos, de um grande data center, que é parceria também, é um grupo local, né, Casa dos Ventos, em parceria com a empresa do TikTok. Tá? Então, ela, obviamente, é um complexo que tem aí, ou seja, para que isso funcione, tem que se produzir muito mais e tal. Então, só para dar um exemplo. E o que é que nós temos no Brasil todo? Tá? O que é que nós temos no mundo todo? Então, isso aí também pode causar um grande colapso de energia no mundo. Não fica muito distante a questão da água, né? Esse próprio complexo que eu falei, ele vai ter usina própria de água, porque ele vai estar numa região, para quem não conhece o Ceará, uma região de porto aqui, com todo o processo para isso. E terceiro, não pensem que tem um bocado de robozinho trabalhando por trás das máquinas, não. No final da ponta, nós temos muitas pessoas, muitos programadores que estão ali. Então, no fim do dia, a gente tem que ver como é que está o trabalho dessa turma, porque existem vários escândalos aí, mundo afora, de trabalho escravo para alimentar as informações, para depurar informações, né? Então, Paulo, é uma partida, ok, tá? Mas a gente tem que ter um olhar também de sustentabilidade, porque é um risco ambiental, um risco da Hum. sociedade e da governança, né? Então, o ISD, ele não pode ser letrinhas bonitas para a gente ouvir a turma lá do Fórum Mundial cantando aí e bradando para todos os ventos. Tem que ser real. Então, isso tem que estar na pauta da discussão também, tá certo? Eu penso que temos que discutir a, a economia, tá? A tecnologia, mas também não podemos esquecer esse tripé do ISD. Muito interessante isso aí, né? E a gente também tem os desafios éticos. Em cima disso, você falou alguma coisa sobre trabalho escravo e tudo, né? E assim, voltando a pergunta aqui em cima dessa linha, né? Quais são os principais desafios éticos e sociais relacionados ao uso da inteligência artificial, Dr. Robson? Bom, aí tem aquela questão que o professor Paulo colocou muito bem, né? Primeiro tem essa questão do alto consumo de energia, né? Então, esses grandes data centers espalhados pelo mundo, né? Então, esse é um ponto importante, tem que ser analisado, né? E tem os riscos em relação aos desafios éticos e sociais em relação à privacidade dos dados. E aí nós temos aqui no Brasil a LGPD, que é uma lei, que nós temos que seguir essa lei, que protege as pessoas físicas. Nós temos a LGPD na Europa, nós temos nos Estados Unidos. A nossa é parecida com a europeia, só às vezes é um pouquinho diferente da nossa, mas qual que é o grande detalhe? Manter a privacidade dos dados, a transparência nas decisões automatizadas, porque isso que vai trazer credibilidade no uso da ferramenta. Então, o que eu preciso? Preciso de decisões corretas, a IA devidamente treinada, respeitar a privacidade dos dados para que esses dados não sejam expostos sem a devida autorização daquela pessoa que detém a informação, né? E quais são os impactos do uso da IA em relação ao emprego e desigualdade social. E aí entra um fator importante. No Brasil, nós temos desigualdade social. Tá? Esse é um ponto que nós vamos levar algumas décadas aí para tentar eliminar a desigualdade. E com o uso da IA, vai desfavorecer essa questão da desigualdade, vai criar uma implicação aí. Porque o que se fala muito hoje? Capacitação, tem profissionais qualificados, conhecendo tecnologia. Você tem que conhecer Power BI, tem que conhecer IA, tem que conhecer acessar Python, saber usar planilha, criar todos os cruzamentos de informações. Se fala muito disso hoje, né? Agora, antes disso, eu preciso dar condições para que as pessoas aprendam a usar. Esse é um ponto importante, né? E a gente sabe que em algumas regiões mais, em outras menos, há desigualdade. Então, eu tenho que dar oportunidade para todos, né? Para que todos
recebam essa capacitação cada um com a sua atividade profissional, com o seu foco no seu trabalho, ou você como empreendedor, ou com o seu negócio, não tem problema nenhum, mas eu preciso dar condições, porque senão fica algo injusto. Porque de vez de eu diminuir a desigualdade, eu vou aumentar a desigualdade. Porque aqueles que tiverem que vão deter o conhecimento vão ficar muito diferentes dos demais. E aí, professor Lamarck, professor Paulo, qual o grande problema? É a falta de emprego para pessoas capacitadas. Esse é o detalhe. Ou para aquelas que têm menos capacitação técnica ligada à tecnologia. Eu posso ter um engenheiro que não conheça essas ferramentas tecnológicas, ele vai ter dificuldade no mercado. Eu posso ter médicos, eu posso ter administradores, economistas, enfim. Em todas as áreas, eles precisam conhecer. Por quê? Porque faz parte da evolução tecnológica, da evolução da própria sociedade. Então, para que isso não aconteça, eu preciso dar condições para isso. E e da onde nós precisamos dar condições? Aí a gente volta lá para o ensino fundamental, escola primária, toda essa base de conhecimento, base de informação, escola pública, escola privada, para dar condições desses jovens que estão chegando para a sociedade, para que eles tenham condições de igualdade para que eles possam evoluir. Não fica algo extremamente injusto. E isso é uma preocupação, né? Porque a IA, de uma certa forma, vai trazer uma vantagem competitiva. Isso é fato. Quem souber usar essas ferramentas vai ter vantagens. Ponto. Isso vai acontecer porque a IA se espalhou muito rapidamente, muitos conceitos novos, muitas versões novas, muitos fabricantes de software novos entrando nesse mercado, e às vezes a própria empresa cria o seu IA, né, exclusivo. Ela não vai adquirir um IA de mercado, ela vai criar seu próprio IA. Então, assim, tem isso também. Então, é um ponto de atenção. Qual é a solução? A solução é ter um plano para que todos tenham as mesmas oportunidades e recebam esse conhecimento. Agora, falando de Brasil, o Brasil é um país continental. Tem muitos problemas sociais a serem resolvidos, independente do que nós estamos falando de IA aqui, né? Então, a IA pode contribuir para diminuir essa diferença, essa desigualdade social em vários fatores, né? Principalmente nas regiões que precisam de mais investimentos em tecnologia. Então, vamos analisar. A região norte e nordeste precisa de mais investimento, mais desenvolvimento comparado com a região sul e sudeste, por exemplo. Então, por quê? Para ficar uma coisa mais igualitária, uma coisa mais justa. As oportunidades ficam iguais para todos e todos começam a evoluir. Então, esse é um ponto de observação que não é a IA diretamente que vai resolver. Somos nós, no dia a dia, nas nossas decisões, que vai ajudar a resolver isso. Mas é um processo de formiguinha, cada um fazendo a sua parte para que as coisas melhorem. Então, é as prefeituras, são os estados, o próprio governo federal, as instituições privadas, com as suas ONGs, suas instituições sociais, ajudando a diminuir essa desigualdade. Com o uso também da tecnologia. Eu sempre falo isso para os alunos. A tecnologia ajuda. A tecnologia não vai resolver o nosso problema. A IA não vai resolver o nosso problema. Ela vai ajudar a melhorar. Agora, a outra parte é conosco, né? Então, é isso que tem que ficar claro para as pessoas. Porque senão, acha que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas. E as coisas não funcionam assim, né? Beleza. Estamos chegando, né, já perto do nosso final, né? Tenho mais duas perguntas, uma pergunta para o Paulo e outra para o Dr. Robson aqui, e depois a gente faz as considerações e também colocaremos aqui a os endereços, né, para que as pessoas possam estar se cadastrando na Associação Brasileira de Administração e aqui na Associação dos Administradores e Empreendedores do Estado do Ceará. Então, professor administrador Paulo Henrique Teles, como a IA pode transformar a estrutura e o modelo de negócios das próprias empresas de consultoria estratégica, exigindo a requalificação de consultores e a criação de novas especialidades? Muito boa pergunta. Assim, o administrador, vamos pensar a pessoa, depois a gente pensa o negócio. O administrador, ele tem que ser um pensador estratégico, tem que ser um estrategista.
porque não adianta mais você aprender a, a desenhar fluxos, por exemplo, né? Não faz sentido. Todo trabalho operacional, todo trabalho repetitivo, isso a IA vai fazer, tá? O que precisa é você olhar para um pequeno negócio e dizer, meu amigo, aqui você tem que fazer isso, isso e isso. Ponto. Como bem o professor Robson acabou de colocar, a tecnologia, ela ajuda, ela não toma decisão. E eu digo até o próprio consultor. Eu digo, o papel do consultor não é tomar decisão pelo empresário, não. É municiar, é abrir os olhos e dizer, meu amigo, por aqui você vai para esse canto, por aqui você vai para aquele. Eu vou dar um exemplo concreto. Certa vez eu estava fazendo o plano de negócio de uma empresa e uma das sócias chegou para mim dizendo que ela queria fazer a análise dos três negócios. A gente estava desenhando uma empresa que tinha três atividades: produção, showroom, uma loja de showroom, e tinha também uma parte de distribuição. E eu disse para ela: olha, a gente precisa dividir isso aqui, analisar custeio separado e depois a gente integra. Ela, não, tá? Eu vou fazer logo tudo junto, eu não vou quebrar a cabeça para separar, para não sei o quê. Eu disse, tudo bem. Então, traga aí na próxima reunião. E ela cheia de si, né? Com conhecimento até. Aí, quando ela voltou na reunião seguinte, ela disse assim: Paulo, virei tua fã. Disse, que foi, menina? Ela disse: você sabia que era impossível, né? Eu disse: bom, eu não sabia fazer. Você disse que sabia, tudo certo, né? Então, ela disse: a partir de agora, o que você disser para mim é lei. Eu digo: não, senhora, tá? Você tem que pensar. Ou seja, a gente que trabalha com consultoria, que tem estrada aí, sabe onde vai pegar. Então, a gente ajuda a desamarrar os nós, a desarmar as bombas, né? E aí eu disse para ela: faz assim que você vai ganhar mais tempo, né? Perdemos tempo, perdemos, mas talvez tenha sido a maior lição de gestão que ela teve foi essa, uma coisa simples, pontual, mas que para a tomada de decisão era fundamental. Ah, E o pensamento do consultor de negócios tem que ser um pensamento de estrategista. Ele tem que olhar o negócio como um todo, ele tem que olhar todas as vertentes. Eu estava em sala de aula com os alunos sábado passado e eu falava de exemplos de que o problema muitas vezes na empresa é o filho do dono, é o irmão do dono, é o marido da dona, sabe? Então, assim, você tem situações que às vezes naquela empresa você precisa também trocar a pessoa de lugar. Eu participei de uma seleção e contratei um cara muito bom para a área comercial, muito bom, um cara muito comprometido, uma comunicação muito boa, fantástica, mas o cara não performava. Ele não conseguia vender os produtos da empresa, mas chegava cedo, estava lá, estava no balcão, estava tudo, enfim. E a empresa precisou, alguns meses depois, de uma pessoa para o estoque. E aí eu falei com a gerente da área comercial de uma loja. Disse, como é que está o Alexandre? Paulo, zero. O cara tenta, é esforçado, comprometido, mas não consegue atingir as metas. Não, eu queria saber diferente. Ele é um cara correto, muito, conhece os produtos todos. Traz ele para cá. Joguei o cara dentro do estoque. Então, 6 meses depois, encontrei ele, já era o gerente de estoque, me encontrou na rua, me abraçou, faltou beijar meus pés, e disse, cara, você salvou minha vida naquele... Não, eu só te coloquei no lugar certo. IA nenhuma vai fazer isso, tá? IA vai nos municiar, mas nós temos que ter o pensamento estratégico. Temos que ser estrategistas, pensar as coisas diferentes. Quem eu boto aqui? E era ali relativamente uma pequena empresa, empresa de médio porte. Questão ética, eu não vou dizer o nome aqui. Mas você tem essas situações. E aí eu dou um passo atrás.
Eu acho que a gente precisa repensar. Vocês estão vendo os livros aqui. Eu talvez tenha sido assim, muito ávido por tecnologia. Os mais antigos vão entender, eu tinha calculadora eletrônica, uma das primeiras aqui, eu tinha Palm Então, Top, eu tinha computadores, e tinha aí uma série de tecnologias avançadas. Peraí, Paulo, por que é que você pega o livro físico? Primeiro, é que somos professores, o gosto do livro é diferente. A leitura é menos cansativa, eu uso óculos, não estou com óculos aqui pela proximidade, mas eu uso óculos. E meu oftalmologista disse: Olha, eu perguntei a ele por que é que o meu rendimento, quando eu leio um livro, é muito maior, o cansaço é muito menor do que quando eu pego aqui um tablet. Ele disse: Rapaz, muito simples. Primeiro, porque ele não está forçando a tua vista, o livro, não está forçando a vista. Segundo, porque você a miopia que você tem, essa distância, é muito confortável para você. E terceiro, que a facilidade de você riscar, grifar e tal. Claro, eu passo o dia com 3 telas, né? É o computador, uma tela auxiliar e o celular. Então, na hora que eu vou para o livro, para mim é um descanso. Eu também me desconecto. E aí eu queria trazer para fazer um fechamento da minha fala e dar uma recomendação, sobretudo para os mais novos. Busquem a origem. Eu tenho trabalhado muito, assim, estudado, buscando entender São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são pensadores aí, são teólogos, mas ao mesmo tempo são pensadores da filosofia e são colunas da filosofia. Aristóteles, Platão, Sócrates, também a base, o alicerce é isso, meu povo. Se você não entender o alicerce, você pode construir de uma forma equivocada. E vou trazer dentro da administração, dentro da administração, duas referências que eu acho muito bacanas, já concluindo minha fala com a fala deles. O John Elkington, ele é uma grande referência na área da sustentabilidade. E ele escreveu um livro com um título muito curioso, que é Canibais com Garfo e Faca, né? Ali ele traz o alicerce da sustentabilidade ou da maior notoriedade, ou ele junta, né, que a sustentabilidade tem um viés social, ambiental e econômico. E isso perdura. Por mais que a gente troque o E pelo G, né, e faz o ISG aí, a, então a provocação que ele faz é: se eu der garfo e faca para canibais, isso é evolução? E eu pergunto, se eu der uma ferramenta de IA para alguém que é corrupto, isso é evolução? Tá? Então, será que se eu não preparar gestores que tenham cabeça para a tomada de decisão mais humanizadas, né? E aí tem a fala de alguém outro dia que disse, agora me perdoe, eu não lembro exatamente quem foi, mas que ele disse o seguinte: não me preocupa o avanço da inteligência artificial, mas o retrocesso da inteligência humana. hum. E aí eu vou, né, para o segundo exemplo, e eu prometo que eu finalizo essa parte para deixar as considerações finais que você pediu, Lamarck. Para o lado da administração, tem um autor que me é muito caro, é o Henry Mintzberg, canadense. Ele é o arquirrival do Michael Porter. Mintzberg tem um livro também que é um clássico, que é Safari de Estratégia. E de uma certa forma, ele diz que a gente vive dentro de uma selva de pedras, uma selva que precisamos ter ferramentas estratégicas para isso. E ele perpassa todas as escolas de estratégia. Então, é fantástico. Acho que ali abre. Se você tiver que ler um livro de estratégia, para mim, leia Safari de Estratégia, que você vai entender de Michael Porter até a estratégia do Oceano Azul.
tá bom? Então, pensamento estratégico hoje é fundamental mais do que nunca. Ok, Paulo, administrador Paulo, muito obrigado. Vai ficar a última pergunta aqui para o doutor Robson, e é justamente em cima do nosso tema, né, o futuro do trabalho para os profissionais de administração, né? A inteligência artificial pode substituir empregos humanos? Quais são as possíveis consequências e soluções para esse cenário? E aí você já pode também depois dar as suas considerações finais. Obrigado, Salamark. Excelente exposição do professor Paulo. Essa é uma boa pergunta, né? Pode substituir? Pode. Na verdade, já substitui. Aquelas tarefas repetitivas e manuais, a IA substitui. Já está substituindo. Por quê? Porque você vai treinar a IA a executar essa tarefa da maneira que seja para alcançar o objetivo que está lá planejado. Então, isso é possível de ser feito, isso já acontece. Então, como eu dei alguns exemplos, na área financeira, na área de produção, na área de operação, isso já é feito, tá? E aí, automaticamente, você diminui a ação humana e coloca o uso de tecnologia para substituir essas ações humanas. Isso é fato. A gente pode pegar um exemplo clássico aqui de você ir ao mercado, né? Você vai ao mercado, passa no caixa, tem um atendente que vai interagir com você, etc. Mas pode ser um caixa rápido, eu não tenho mais o funcionário lá, o caixa, para me atender. Eu faço tudo por lá. Pego o saquinho, coloco lá, código de barra, vai ler, vou fazer o pagamento, Pix, cartão, enfim, sem a presença humana. Então, isso já acontece. Então, ali, falando a grosso modo, pegando uma rede grande aí na área de supermercados, eu estou falando de 5 funcionários, 7 funcionários, 10 funcionários. Se eu juntar uma rede, quantas vagas a menos nós temos? Estou falando de uma função apenas. Então, no dia a dia. Na área financeira, como eu disse, para algumas situações, a tecnologia executa no lugar do humano e já dá lá os resultados. Você pode reparar que a função de um gerente de uma agência bancária hoje é uma função diferente do que era no passado. Ele cuida muito mais da proximidade com o cliente no trato do dia a dia, de investimento, de aproximação, de dar suporte, do que ele fazia há alguns anos. Por quê? Porque aquela tarefa mais operacional, a IA faz, a tecnologia faz. Então, você tem essas questões a serem analisadas. Então, respondendo à pergunta, sim. Então, você já consegue substituir empregos humanos. Quais são as consequências? Qual que é a nossa necessidade? A nossa capacitação. Esse é o ponto que nós temos que... Aí entra naquela questão da desigualdade social. Nós temos que dar oportunidade para todos, porque qual a tendência da IA? A tendência da IA foi colocada aqui durante a nossa fala. É cada vez mais ela penetrar na sociedade e executar cada vez mais tarefas. Daqui a pouco nós vamos ter o carro autônomo normalmente nas ruas. E isso vai acontecer. Até brinco um pouco com os alunos. O que a IA representa hoje para a sociedade foi os navegadores na busca de informações, como é o Google, por exemplo, há 20 anos, 25 anos. Então, trouxe aquele impacto inicial, depois a sociedade vai se adaptando a isso. O aluno não está proibido de usar IA para fazer uma pesquisa. A questão é ter coerência e ética na busca da informação na IA. Esse é o ponto. Concorda? Entendeu, professor Paulo? Porque assim, eu não posso proibir o aluno de usar a IA, porque nós também usamos. Agora, tem que saber usar de forma ética, de boa fé, para que traga benefícios ao conhecimento do aluno, ao conhecimento do profissional, e não deixar a IA fazer tudo, né? Então, esse é um ponto que a gente tem que observar. Então, a questão da substituição, ela vai acontecer gradativamente naquelas tarefas mais básicas. Isso vai acontecer, porque as organizações, de forma geral, elas precisam ser mais competitivas. Isso é a regra de mercado no mundo capitalista onde nós vivemos. Não tem jeito. Então, para continuar sendo competitiva, ela tem que ter melhoria nos seus processos, revisar os processos, buscar tecnologia, buscar automação, colocar robôs, colocar IA, porque ela vai conseguir manter
aquilo que ela busca como planejamento estratégico. Então, isso vai permanecer. Então, é um ponto muito importante para a gente destacar. E cabe a nós, para evitar o desemprego em massa, requalificar os profissionais. Então, os profissionais já formados. Requalificar. Como é que requalifica? Estudos, leitura, como o professor Paulo colocou muito bem, livros, alguns autores, continuar fazendo cursos online, cursos presenciais, participar de webinar, participar de congresso, participar de evento, escrever artigos, dar ideias, participar de reuniões, tudo isso é importante, né? Para que a educação seja algo contínuo na vida da pessoa. Porque esse algo contínuo, ela vai continuar sendo competitiva, vai se adaptar ao mercado de trabalho e o próprio desenvolvimento da própria sociedade. Então, é um trabalho que não para. É um processo sempre em andamento, buscando o quê? Buscando trazer essa questão mais, vamos colocar assim, mais não criar o famoso comodismo, né? Eu não posso me acomodar. Eu tenho certeza aqui que o professor Paulo, o professor Lamarck, a professora Terezinha, que está aqui conosco, busca sempre se aprimorar em algo, ir mais a fundo em alguns assuntos, porque em determinados momentos da nossa carreira profissional ou da nossa vida pessoal, eu preciso interagir mais com determinados assuntos. E isso faz parte do conhecimento. Então, a gente não pode se acomodar, porque se você se acomodar, os mais jovens vêm com uma base muito mais tecnológica do que a nossa. Eles passam por cima da gente. Eu vejo meu filho jogar videogame, meu filho tem 10 anos. Eu vejo ele jogar videogame, eu passo vergonha. Por quê? Porque eu não consigo ter a mecânica dele no jogo. Eu não consigo, tem coisas que eu não consigo pegar tão rápido como ele percebe. Mas por quê? Porque ele já vem com essa base desde lá do ensino, da formação básica. É diferente da nossa formação, né? E não tinha tanta tecnologia assim, tá? Então, acho que é isso que é importante. Eu deixo aqui também, como o professor Paulo colocou muito bem, leitura, conhecimento, pegar alguns autores de referência, né? Aqueles autores mais tradicionais da administração, é muito importante. Entender Taylor, entender Fayol, entender Ford, sistema Toyota de produção, Justin Tucker, Downside, aqueles conceitos mais antigos, para Os clássicos, entender né? Os os clássicos, né? clássicos, para Uhum. entender essas novas tecnologias, entender esses novos modelos, como Witzenberg, que o professor colocou muito bem, como Porter, enfim, trazer esses principais autores para que a gente possa entender por que a nossa sociedade vive dessa forma hoje. Porque a história nos mostra por que nós estamos nesse momento. E cada vez mais é importante que a gente entenda sempre o contexto da onde é a origem, como o professor colocou no meio, como as coisas começaram. E isso é importante porque o profissional vai saber se posicionar, vai saber entender o que ele tem que fazer e tentar tomar as melhores decisões. E essas decisões que ele vai tomar, a IA também vai tomar, porque ele vai treinar a IA através dos algoritmos. Isso que é importante, porque se eu tiver uma informação errada, a IA vai ser treinada de forma errada e vai trazer uma informação incorreta para um monte de gente. Então, esse é o ponto que tem que tomar cuidado. Ok, ok. Muito obrigado. Parabéns aí aos dois nossos palestrantes aqui. E aí, eu peço o seguinte: primeiro, Paulo, Paulo Teles, administrador Paulo Teles, as pessoas aqui, se quiserem entrar em contato com você para alguma forma de trabalho, tirar dúvida, quais são os contatos que eles podem chegar até você? De uma forma muito simples e universal, né? Tem duas redes sociais que eu acompanho mais, embora não tenha dedicado o tempo que eu gostaria, mas pelo Instagram e pelo LinkedIn. Ambos, as pessoas conseguem me localizar da forma como está escrito aqui. Paulo Ah, Henrique Teles, tudo minúsculo, tá? Então isso já facilita muito, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Por ali a gente começa um bate-papo e vai desenvolvendo e aí vai conversando a partir disso. Pronto. Professor Robson, devolvo também a mesma pergunta Ah, aí ok. para contactar com o senhor para algumas atividades, como é que o Claro. pessoal pode lhe encontrar? Ó, mais fácil para me achar no LinkedIn, né? Meu nome no LinkedIn é Robson Paz, P-A-Z, Vieira. Se colocar Robson Paz Vieira lá,
a me achar no LinkedIn, vai ser um prazer conversar com os colegas, profissionais, alunos, quem quiser interagir comigo. E vou deixar também meu e-mail à disposição aqui da universidade, que é robson.vieira@docente.unip.br, tá? Então é bem tranquilo também e fico à disposição. Se quiserem falar comigo, vai ser um prazer. Ok, então, mais uma vez, agradecer aqui aos nossos apoiadores. Nós temos aqui o Conselho Regional de Administração do Ceará, que apoia este evento, né? E eu também estou vice-presidente do conselho, né? Se não apoiasse, né? Não, mas brincadeiras à parte, nós temos um bom relacionamento e a parceria é muito boa, como também da Academia Cearense, de Administração. Temos aqui a admbrasileira.com.br, que é o site da Associação da Associação dos Administradores, né, do Brasil. É assim? Não é isso, professor? Me corrige, né? Se vocês quiserem Isso entrar em mesmo. contato com a ADM de São Paulo, vocês podem entrar através do telefone. Deixa eu procurar aqui, e fica mais fácil. A professora Terezinha pode falar. Opa, professora Terezinha, pronto, eu Oi. não vi porque eu estava lendo de cabeça baixa, mas, por favor, diga aí onde é que, quais são Antes de mais nada, eu quero cumprimentar, que foi uma aula espetacular, foi até a lembrança de algumas obras que foram citadas, né? E a gente, na faculdade, né? Não Uhum. deixava. Outro dia, até eu citei numa aula de pós, o Feitas para Durar, os alunos ficaram me olhando assim, sabe? Mas são obras que realmente foram referência para a nossa formação. Parabéns aos dois expositores, foi muito bom mesmo. O nosso telefone é 011 4119 0174. A Ah, ADM está à disposição de vocês, o nosso grupo de excelência em São Paulo também, dentro do CRA, no Centro do Conhecimento, nós temos um link que tem as nossas publicações, as nossas palestras. Muito obrigada, parabéns ao ah, CRA Fortaleza também. bom, muito bom, muito Ceará. bom, muito bom. Aí nós vamos ter o nosso encontro em setembro, né? Depois nós vamos Perfeito. discutir onde é que a gente vai fazer isso, tá? E colocar também aqui a, a ADES, né? Para poder as pessoas que quiserem saber mais alguns benefícios da gente, nosso site é o www.aadse.org.br. Lá nós temos alguns benefícios. A Associação Brasileira também de Administração também tem benefícios. Entre em contato e estamos aqui à disposição, né? O nosso sentido aqui é trazer informação para a sociedade nós temos esse programa de diálogos na ADESE, que trazemos pessoas para entrevistar através de podcast, e esse foi o nosso primeiro webinar, e espero que venham mais outros. Setembro nós temos o nosso encontro, depois vocês vão ficar sabendo. Pessoal, muitíssimo obrigado mais uma vez, doutor Robson Vieira, administrador Paulo Henrique Teles, professora Terezinha Covas, e toda a equipe aí do CRA, o Rafael na Landuá, que fez toda a nossa cobertura. E esse programa vai ficar gravado. Depois vamos vamos fazer as edições, né, para ficar melhor. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado. Até um próximo encontro.